Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal Papo com Gui e hoje eu vou fazer um outro book haul porque eu tô com várias leituras em andamento, não terminei nenhuma e só terminei a semana passada do Mario Mágico, inclusive já gravei um vídeo, né? E o próximo vídeo vai ser sobre Memórias de um Caçador do Turgenev, que eu já tinha falado pra vocês naquele vídeo 12 livros para 2024. Bom, mas agora vamos acabar com as delongas, só antes, a última delonga e a mais importante é se inscreva no canal, deixa o gostei, comenta no vídeo se tu gostou, qual livro tu quer ler, se tu já leu algum, compartilha o vídeo com os amigos, deixa o like e segue os outros redes sociais do canal, TikTok, Letterboxd, todas as redes, estão todas na descrição aí. E é isso, também compartilha o vídeo com os amigos que sempre ajuda aí na divulgação do canal. E também ativa o sininho para sempre receber as notificações. Bom, então vamos lá, vamos começar. Bom, então vamos começar já com uma leitura de peso, Angústia, de Graciliano Ramos. Bom, eu nunca li nada do Graciliano Ramos, pasmem, né? Eu passei por toda a escola, nunca tive que ler nada do Graciliano. Eu, obviamente, entrei em contato ali com alguns trabalhos dele, principalmente Vidas Secas, mas eu nunca li de fato nada que ele escreveu. E eu acho que esse é o livro que mais me atrai dele. Eu sei que tem uma pegada meio Crime e Castigo, de um cara que mora ali num cortiço, assim como Raskolnikov morava naquele quartinho. Ele tem ali uma paixão não correspondida por uma moça que mora ali nas redondezas, e ele tem um trabalho que é bem difícil, que ele não gosta, que ele sofre pra fazer. Ele tem um cara que é o rival dele. Eu não sei exatamente como é que é a história do livro, porque eu não li nenhum desses, né? Mas é basicamente o que eu acho, e é essa pegada Crime e Castigo que me atrai bastante. Então eu vou ler esse livro com certeza, depois quero ler os outros dele, Vidas Secas e tudo mais, mas por enquanto eu quero ler Angústia, do Graciliano, né? E depois nós vemos qual vai ser os próximos capítulos. Bom, um outro livro também, que esse aqui eu tenho certeza que eu vou gostar, é Lord Jim, do Joseph Conrad. Para quem não sabe, Joseph Conrad é autor aí de Nostromo, Vitória, Agente Secreto e principalmente O Coração das Trevas. Que livraço, assim, olha, perfeito que eu li ano passado. E adorei o livro, que serviu também de base para Apocalipse Now, do Coppola, né? E eu gostei muito daquele livro, né? E eu tava, inclusive, esses tempos pensando em reler, né? Só que aí, cara, eu vi Lord Jim, né? E, cara, Lord Jim tá, assim, essa nova reedição da Nova Fronteira, tá numa edição super bonita, é um livro de mais fôlego, né, não é uma novela, é bem mais grossinho, e assim como no Coração das Trevas, ele é narrado pelo Charles Marlowe, e vai ter uma temática marítima também, né, aqui no caso parece que ele vai abordar um pouco daquela tradição, o capitão é o último que abandona o navio, né, só que aqui parece que não foi bem assim que aconteceu, não sei como é que é o esquema, mas parece bem interessante. Joseph Conrad é de extrema qualidade, então com certeza eu vou ler Lord Jim. Outro livro, esse sim, um senhor livro, né, Metamorfoses, de Ovídio, que esse eu não vou ler por agora, né? Bom, mas quem foi o Ovídio? Ovídio foi um poeta grego da antiguidade que escreveu aqui nesse livro um compilado de todas as mitologias grega e romana, né? Numa espécie de poema épico, narrando todos os mitos, todas as lendas e todas as histórias que, cara, moldaram o imaginário não só grego e romano daquela época, mas no geral, né? Até hoje essas histórias servem de base para o nosso imaginário, né? E aqui nesse livro ele fazia essa grande narração, narrando todas essas histórias. Só que, cara, esse é um livro, parece um pouco difícil, né? Eu admito que eu comprei ele mais no impulso, porque eu vi que ele tava nessa nova edição da Penguin, tava com um desconto legal ali, tava um preço bem mais acessível do que a edição da editora 34, que tem um preço ali mais salgado, mas que também sei que é de extrema qualidade. E como eu sempre confio na Penguin, as traduções são ótimas, eu acho que essa capa é muito bonita também, e o preço estava valendo a pena, eu resolvi comprar aqui. Mas esse é um livro que eu não tenho nenhuma pressa de ler, mas que com certeza um dia será lido, né? Porque é impossível não ler Ovídio, né? Se tu tem essa meta de querer ler bastante e ler todos os clássicos, né? Ovídio é importantíssimo e é uma pedra fundamental da nossa literatura. Agora, seguindo a linha do Turgenev, que eu comentei no começo do vídeo, temos aqui Rei Lear da Steppe e Rudin, dois livros do Turgenev, dois livros que eu quero muito ler dele, né? Como eu disse, estou no final ali de Memórias de um Caçador, né? Falta acho que um último conto para me acabar e tô gostando bastante. Só que eu acho que não é o melhor livro para se começar o Turgenev, porque ele é um pouco mais grosso, é um livro de contos e tal, e eu acho que algumas narrativas eu fiquei um pouco boiando, né, no que ele queria dizer. Mas foi um livro, assim, olha, muito bom, eu gostei demais do livro, teve ali alguns contos que realmente me marcaram muito, foram contos que eu consideraria uns favoritos que eu já li, principalmente o Hamlet do Distrito Shirgi, que pega essa figura do Hamlet, desse cara em conflito consigo mesmo, sempre se questionando, e traz para a estepe russa, só que num contexto um pouco diferente. Ele mexe ali algumas configurações da história, né? Mas eu fiquei bem interessado, né? E quando eu soube que o Turgenev também adaptou, entre aspas, o Rei Lear para a estepe russa, para a Rússia czarista ali do século XIX, eu tive que ir atrás. E é o que nós temos aqui no Rei Lear da Steppe. Eu nunca li Rei Lear, né? Pretendo ler antes de ler esse aqui para ter um complemento e depois fazer uma comparação, quem sabe um vídeo específico, um para cada livro e um vídeo comparativo, quem sabe, né?
E aqui em Rudin, nós temos o mito do homem supérfluo, que foi criado ali pelos escritores russos do século XIX, que essa é a figura de um homem que tem grandes ideias, grandes planos, que consegue planejar grandes coisas, tem assim realmente um planejamento ímpar, só que na hora de pôr isso em prática, ele se vê preso à zona de conforto, a medos, e é uma certa preguiça, só que não é bem a preguiça que ele vai dizer, né? Ele vai botar uma palavra um pouco mais rebuscada, né? E eu nunca li nada dessa figura do homem supérfluo. Eu sei que depois o Raskolnikov também serviu um pouco de base para isso, mas não tanto. Mas principalmente o Goncharov usou para fazer o Oblomov, né, que é um livro muito famoso. O Dostoiévski, eu acho que ele fala disso um pouco naquilo do Sonho do Homem Ridículo, né? Só que aqui no Turgenev ele tem o Rudin e um outro livro que é Diário de um Homem Supérfluo, que eu também não li. Mas essa é uma figura importantíssima para a literatura russa e eu quero conhecer o mais cedo possível. E até agora eu acho que todos esses livros eu tenho 90 a 100% de certeza que eu vou gostar, até mais eu acho que posso dizer. Só que assim, infelizmente não é o que eu posso dizer desse livro, A Livreira de Paris, da Carrie Meher. Eu não sou um cara pessimista, não me considero pessimista, esse cara que fica achando que tudo vai ser ruim, muito pelo contrário. Mas, cara, assim, livros contemporâneos, e contemporâneos eu digo da atualidade, que foram lançamentos, são muito recentes, tendem, e prestem atenção no tendem, a ser ruins. Ou não ruins, mas ter a chance maior deles serem ruins. Por quê? Eu explico. Porque, por exemplo, tu pega todos esses livros que eu já falei, eles foram escritos, a maioria deles, há pelo menos uns 200 anos. De 100 a 200 anos, nós podemos dizer isso. Acho que o Angústia é o mais recente, né? Todos eles passaram pelo teste do tempo, que é como falam, né? Diversas pessoas, diversos críticos, intelectuais, gênios passaram por esses livros, leram os livros e criticaram. E não só esses livros, mas todos os livros da mesma época. E os livros ruins foram criticados e esquecidos, a maioria deles, né? Só que os livros bons, eles tendem a atravessar os séculos, tendem a atravessar o tempo e chegar para nós como se fossem grandes novidades, como conversar conosco, porque eles são, de certo modo, atemporais. Só que os livros lançamentos recentes, dá pra botar, sei lá, de 30 anos pra cá, eles ainda não tiveram a chance de passar por esse teste do tempo. Então nós não vamos saber ainda se eles de fato são realmente bons. Sem ter que ler, né? Obviamente, eu sei que Turgenev é um gênio sem ter precisado ler. Antes de ter lido Turgenev, eu já sabia que ele era bom. Só que como é que eu vou saber se a senhorita Carrie Meher aqui realmente é boa? Eu vou ter que ler, né? Mas o teste do tempo não está aplicado aqui. Eu realmente espero que seja bom. Mas aqui nesse livro ela vai falar sobre a Sylvia Beach. Esse é um livro de ficção, mas com bases biográficas da Sylvia Beach. Quem não sabe, Sylvia Beach foi uma livreira do Paris entre guerras. Ela tinha uma livraria chamada Shakespeare and Company, que ainda existe, né? Obviamente hoje é um ponto turístico, hoje tem um esquema diferente. E nessa livraria frequentavam James Joyce, Gertrude Stein, Ernest Hemingway e vários gênios que viviam ali expatriados em Paris naquela época conhecida como a Geração Perdida. E a Sylvia Beach foi responsável por, pasmem, publicar Ulisses, do James Joyce, um dos maiores clássicos do século XX, e também introduzir os russos ao Hemingway, porque não tinha tradução, naquela época era muito difícil de ter acesso a isso, e ela conseguiu pro Hemingway ler os russos. E imagina, cara, quanto dos russos não tem na escrita do Hemingway? Então, como ela foi fundamental para a fundação de dois autores tão importantes, né? E a vida dela foi incrível, ela viveu depois, ela teve que abandonar Paris, na ocupação nazista, tudo isso. E aqui, esse aqui não é um livro de memórias dela, tá? Ela tem um livro de memórias chamado Shakespeare and Company, Memórias de uma Livraria entre Guerras, uma coisa assim. Só que esse livro não tem em português e tá muito caro pra trazer pra cá, não tá um preço legal. E esse livro aqui eu achei por um preço bom e eu realmente espero que seja bom. Eu tô com altas expectativas, só que ao mesmo tempo eu tô com essa pessimismo por ser um livro atual, né? Mas espero que a Carrie Meher me surpreenda e esse seja um livro muito bom. Né? Olha aqui na capa, que legal essa capa. Tá aqui o James Joyce, a Sylvia Beach, aqui no fundo a Shakespeare and Company, olha que legal. Bom, agora, como nós dizemos que os livros atuais não tem como ter essa certeza que são bons, certos livros nós temos como ter essa espécie de certeza. Falo aqui do Nelson Rodrigues com Minha Vida, romance autobiográfico de Susanna Flegg. Pra quem não sabe, cara, Susanna Flegg foi um pseudônimo criado pelo Nelson Rodrigues para escrever umas histórias ali um pouco mais pesadas, porque naquela época o Nelson Rodrigues era um cara meio mal visto pela sociedade e pelos intelectuais. Por mais que ele fosse bem popular, né, ele era meio perseguido, assim, né, porque ele sempre tocou na ferida, né, ele sempre falou das partes da nossa sociedade que nós preferimos ignorar, ou as que nós não falamos em público, né, as que nós guardamos para nós, né, ou seja, infidelidade, traição, vingança. Ele que cunhou aquele termo, o complexo de vira-lata, né? Que o brasileiro se vê como inferior, se vê como vítima, despreza o próprio país, despreza a própria cultura. E o Nelson Rodrigues, infelizmente, foi vítima do termo que ele próprio criou, né? Ele foi muito tripudiado e muito menosprezado pelos parceiros dele na época. E, cara, eu acho que ele tá pau a pau com grandes escritores que são, assim, sagrados, né?
pelo cânone literário brasileiro. Eu acho que ele tá pau a pau, ele deveria sim ser incluído, ele é um grande gênio. Ele tinha uma coluna chamada Vida Como Ela É, que durou anos e anos no jornal e serviu de base pra novela, pra filme, pra um monte de coisa. E tem, cara, peças dele também geniais. A coluna dele, como eu falei, A Vida Como Ela é genial, tem várias histórias muito boas. As peças dele, eu li Beijo no Asfalto, cara. Beijo no Asfalto é fantástico. E aqui ele vai pegar esse pseudônimo dele, a Susana Flegg, e criar uma história pra ela. Isso não é a história do Nelson Rodrigues necessariamente, é a da Susana Flegg, mas escrita pelo mestre Nelson Rodrigues. Bom, e um outro livro, esse aqui também é um livro que eu nunca tinha ouvido falar, mas quando eu ouvi falar, cara, eu tive que correr pra comprar, porque realmente me atraiu muito. Eu tô falando de Limonov, do Emmanuel Carrère, né? Emmanuel Carrère aí, que é um cara meio famoso, um biógrafo e escritor, por fazer histórias de pessoas um pouco perturbadas, um pouco esquisitas, né? Ele escreveu sobre aquele cara no Adversário, um cara que cometeu um crime bárbaro na França uns anos atrás, um crime bárbaro e bizarro também. Ele escreveu sobre o Philip K. Dick, que foi um gênio, né, cara? Philip K. Dick foi um gênio, mas um cara muito perturbado, muito loucão, assim. E aqui, cara, ele vai falar sobre Eduard Limonov, que foi um poeta russo ali, soviético, né, do século XX, que inclusive morreu recentemente, que teve uma vida, cara, bizarra, pra dizer o mínimo. Ele era muito imprevisível, teve uma vida, cara, mais estranha que a ficção, né? Eu vou dizer aqui pra vocês o que diz na capa aqui. Ele foi delinquente na Ucrânia, ídolo underground soviético, mendigo, depois mordomo de um bilionário em Paris, escritor da moda em Paris, soldado perdido na Guerra dos Balcãs. E agora, no imenso caos do pós-comunismo na Rússia, velho chefe carismático de um partido de jovens desesperados. Cara, olha quanta coisa em uma única vida, cara. Isso é mais estranho que a ficção, pelo amor de Deus. Então eu achei isso aqui tão interessante, né? E ele vai pegar a vida do Limonov e vai fazer meio que uma ficção biográfica, né? E vai usar também isso como um pano de fundo para mostrar como foi o fim da União Soviética, a queda da URSS e como isso foi para as pessoas que viviam lá, né? Então, muito interessante, Limonov, de Emmanuel Carrère. Agora, 2 em 1 também, né? Assim como os livros lá do Turgenev, eu trago O Passageiro e Stella Maris, 2 últimos livros do mestre Cormac McCarthy, que infelizmente faleceu em 2023, né? Mas que deixou essas 2 últimas pedradas para nós, né? 2 livros que se completam, 2 livros que são um só. Né? É errado dizer que esse livro é sequência desse, por mais que esse aqui venha primeiro. Ele diz que isso aqui é um díptico, eu não sei bem o que é um díptico, mas acredito que isso aqui seja 2 romances complementares, porque aqui nós vamos acompanhar a história do Bob Western, que é um mergulhador ali de alto risco e tem uma relação bizarra com a irmã dele, a Alicia Western, e os dois carregam meio que uma culpa hereditária por terem sido filhos de um cara que participou da criação da bomba atômica, né? Então, parece bem interessante essa história, e aqui no Stella Maris nós vamos ter uma outra perspectiva do geral aqui que aconteceu no Passageiro. Um dos personagens aqui, não vou dizer qual, vai estar internado numa clínica psiquiátrica e vai narrar o que aconteceu aqui de outra forma. Eu não sei bem como é, mas eu sei que eles são complementares. Por isso eu comprei os 2 juntos e pretendo ler eles juntos também. Tô bem ansioso para isso, mas antes desses aqui, eu vou ler a Travessia, porque eu prometi no vídeo 12 livros para 2024. Agora um outro livro que eu peguei, cara, numa promoção absurda. Os outros 2 também, os últimos eu peguei também numa baita promoção, mas esse aqui, cara, eu acho que ele custou pouco mais de R$10. Tô falando de Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler, né? Arthur Schnitzler, autor austríaco, que foi amigo do Stefan Zweig, e aqui, nesse livro, serviu de base para De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick, o último filme do mestre Kubrick, que foi um grande gênio do cinema, né? E aqui ele vai trazer um pouco de teoria psicanalítica, uma coisa meio onírica, dessa mescla entre ficção e realidade. Aqui, uma mulher vai confessar pro seu marido dizendo o seguinte, que em certo momento ela conheceu um homem e quase largou tudo por esse homem para ver uma paixão com ele. E isso vai abalar a vida do marido e ele vai se questionar de tudo e vai sair à noite no meio de uma ficção misturada com realidade, tendo em crise a própria vida. Isso parece muito interessante, assim como o filme do Kubrick, e eu quero saber como é que foi a base que serviu para inspiração naquele filme que eu gosto muito, né? Outra coisa que eu gosto muito, livros de memórias, né? Trago para vocês aqui A Menininha do Hotel Metropol, Minha Infância na Rússia Stalinista, Rússia Comunista, da Lyudmila, aí, só um pouquinho, meu Deus do céu, esse eu acho que é o sobrenome mais difícil russo que eu já vi na minha vida. Petruchevskaya, meu Deus do céu. E aqui ela nasceu no Hotel Metropol, grande hotel ali, frequentado pela aristocracia russa, pertinho do Kremlin, quase na mesma esquina do Kremlin. E ela vai nascer ali e vai ter a família dela devastada pela Revolução Russa, a família dela perde tudo, e ela vive ali sob o jugo do regime stalinista e toda a opressão que se passou por ali, né? Ela acaba conhecendo várias figuras importantes do período e narra como foi viver nesse período, né? Eu gosto muito de livros de memórias e parece bem interessante esse livro aqui foi muito elogiado pra mim e eu quero muito ler. Agora, um livro que foge muito ao meu estilo. Eu não sou um grande fã de fantasia, tá? Nem de alta fantasia. O que eu gosto de fantasia, posso dizer que é Tolkien e C.S. Lewis, e deu, né? Eu não sou um grande fã de fantasia, mas aqui eu trago pra vocês Piranesi, da Susanna Clarke.
né? Piranesi, que é um livro muito difícil de explicar, ainda mais para um cara que não leu ele ainda, né? Mas o que eu posso dizer para vocês? Tem uma casa que não é uma casa comum, é uma casa meio que não faz muito sentido, ela é meio onírica, tem várias estátuas, ela é imensa. O Piranesi é o único morador, ele nunca conseguiu explorar toda a casa, mas ele ama a casa. Tem partes da casa que a água entra, uma coisa totalmente bizarra assim, né, cara, que é difícil até de imaginar. Só que um certo dia, é importante, é um Piranesi, esse é um fauno, né, ele é essa criatura aqui, né. E aí, certo dia, ele vai começar a desconfiar que tem outra pessoa na casa. É só isso que eu sei do livro. Só que eu posso dizer pra vocês, a Paloma, do canal Paloma Lima, que eu sempre recomendo, ela leu esse livro e gostou muito. E como o meu gosto é extremamente parecido com o dela, inclusive para não gostar de livros nesse estilo, e ela gostou muito desse livro, eu pensei, olha, tá aí uma baita pedida, né? E aí eu deixei na minha lista de desejos. Só que aí chegou um momento que tava com um desconto agradável, eu pensei, Black Friday, vou comprar. E quero ler também, cara. Esse livro parece bem legal e eu espero gostar bastante. Agora os próximos livros fazem bem mais meu estilo, né? O primeiro aqui é As Horas, do Michael Cunningham. Esse livro aqui que serviu de base pro filme de 2001, dirigido pelo Stephen Daldry, que deu o Oscar de melhor atriz para Nicole Kidman. No filme ela faz a personagem Virginia Woolf, né? E aqui esse livro vai mostrar como o poder dos livros nos moldam, como os livros influenciam a nossa vida e qual é o impacto do livro na vida de uma pessoa. Aqui o livro Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, vai influenciar 3 mulheres diferentes, em 3 contextos diferentes, em 3 épocas diferentes. A primeira é a própria autora, Virginia Woolf, no século XX, ali em 1923, nos arredores de Londres. A segunda é depois em Los Angeles, 1949, pós-guerra. E a terceira, em 1990, uma editora que vive em Manhattan, né? Então, cara, parece muito interessante e eu sei que eu vou gostar bastante. Esse livro aqui também saiu por um baita preço e, inclusive, é um lançamento, né, cara? Ele foi relançado pela Companhia das Letras, pelo selo Companhia de Bolso, e eu consegui pegar por um preço bem acessível, né? Ele não é um livro muito grande, né? Valeu muito a pena, né? Bom, e também um livro que é bem mais no estilo, fala aqui para vocês de O Senhor Presidente, do Miguel Ángel Astúrias, autor guatemaleno, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 1967, e esse é o seu magnum opus, O Senhor Presidente, um livro que eu falo sobre a ditadura na Guatemala, a ditadura militar na Guatemala, e vai ser uma ficção histórica, né, cara? Eu gosto muito de ficção histórica, que pega ali elementos que realmente aconteceram e coloca ficção no meio, coloca personagens fictícios para vivenciar situações que de fato ocorreram. Eu gosto muito disso, Victor Hugo faz muito isso, né? E, cara, eu acho muito legal esse estilo, e esse livro parece também servir meio que como espelho para todas as ditaduras militares que aconteceram na América Latina nos anos subsequentes, né? Então, parece muito interessante, esse é um livro muito elogiado, Miguel Ángel Astúrias também é muito elogiado, vencedor do Prêmio Nobel, então, baita pedida aqui, romance com ficção histórica, cara, não tem como ficar melhor que isso, né? Pro livro que eu sei que eu vou gostar muito, quem tá acompanhando o canal e viu as cenas dos capítulos anteriores, eu falo de Aniquilar, do Michel Houellebecq, trouxe para vocês uma resenha de Serotonina, vocês gostaram bastante daquela resenha, eu gostei bastante do livro, e esse livro aqui é o último livro lançado por ele, e ele diz que é o último livro que ele vai escrever. Não sei se acredito muito nisso não, Tarantino também é outro que fala que, é o último filme, eu acho que eles dão uma de Frank Sinatra, que se aposentou 50 vezes antes de fato se aposentar de verdade, e aqui ele ia fazer uma sátira política, com a questão do deepfake, né? Aquela coisa de fazer um videomontagem com celebridades, e parece que um ministro da França, que é alvo de um deepfake, gera um caos político total, e vai ter drama, aqui ele diz que também vai ter drama familiar, thriller com romance, com nuances esotéricas. Cara, parece uma coisa bem bizarra, mas o Michel Houellebecq é um grande autor, eu confio nele, assim, olha, depois de Serotonina, que foi um livro que eu achei que a proposta dele era bem esquisita e ele conseguiu acertar, eu tô bem ansioso para ler esse aqui é Aniquilar, o último livro lançado por ele, e com certeza será lido e resenhado. Agora os 2 últimos 2 livros de história. Primeiro é 12 Césares, da Mary Beard, Imagens de Poder do Mundo Antigo ao Moderno. Bom, primeiro, quem foram os 12 Césares? 12 Césares foram 12 imperadores romanos e foram ali os principais. E eles foram selecionados pelo Suetônio, que foi acho que um biógrafo ali da Roma Antiga, selecionados como os mais importantes. Ou seja, tem Calígula, Nero, César, o próprio Júlio César, né? Augusto, e, cara, todos esses, né? Vespasiano, todos esses, assim, ele faz uma seleção desses 12 Césares, e aqui a Mary Beard coloca quem são os 12 Césares antes do livro começar. Eu vou ler para vocês. Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. Né? Então, esses são os 12 Césares. E aqui a autora vai fazer um ensaio entre história e arte. Como que a representação desses Césares, como figuras poderosas, imponentes, atravessou os séculos, até hoje influencia a nossa representação de poder e de figuras poderosas. Cara, baita pedido, mas parece um livro um pouco mais denso, por isso tem várias imagens, várias imagens, para dar uma respirada na leitura, né?
o último livro, o mais polêmico, sem dúvidas, então peço aí que baixem os ânimos. Eu trago para vocês a biografia do Che Guevara, do John Lee Anderson, né? Che Guevara aí é uma figura extremamente controversa, pro bem ou pro mal, goste ou não goste, ele levanta os ânimos de qualquer um lá em cima, seja para defender, seja para atacar, enfim. Só que aí no meio, por causa disso, tende a ter uma zona cinzenta, e essa zona cinzenta tende a ser a verdade. Não sei realmente o que aconteceu, uma figura que eu não tenho muito conhecimento, por isso eu fui atrás de ler essa biografia, quero ler mais, saber mais, porque é uma figura muito comentada e, cara, o quanto de bobagem e mentira que deve ser dita envolto dessa figura, seja pro bem ou pro mal também, né, seja para defender ou para atacar, são muitas. E eu quero saber o que de fato aconteceu, quem foi esse cara. E eu quero saber mais sobre essa figura, porque é uma figura tão importante que foi definitiva pro século XX, cara, merece a nossa atenção. Por mais que eu não concorde com os ideais políticos dele, não seja uma ideologia que eu concorde e que eu siga, eu quero saber mais. É uma figura que influenciou o século XX e foi fundamental para se entender o século XX no total. Então é importante que se saiba mais sobre, né? E se saiba a verdade sobre. Por isso eu fui atrás de ler essa biografia do John Lee Anderson, né? Espero aí que esse John Lee Anderson seja um bom autor e não fique puxando sardinha pro biografado dele, né? Me disseram que essa biografia aqui ela é bem imparcial e se atém aos fatos, é verdade. Espero que de fato seja assim, né? Porque para escolher biografias de figuras muito controversas é sempre bom se buscar autores que de fato estão comprometidos com a verdade, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo, essas coisas de sempre que eu tô sempre pedindo pra vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qual desses livros tu quer ver primeiro no canal? Qual deles tu já leu? Qual tu gostaria de ler? Enfim, conta pra mim tudo aí embaixo. Grande abraço, até a próxima.